Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Então, meus irmãos, nessa noite abençoada, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. Então, nós vamos falar sobre dos itens 9 a 15 desse capítulo. Ação da prece, transmissão do pensamento. Então, meus irmãos, já aqui, no início, vamos ler só o primeiro trecho aqui, que Kardec fala um pouquinho sobre a prece. A prece é uma invocação. Por intermédio dela, o homem entra em comunicação, pelo pensamento, com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, Kardec ele já diz o quê? Que através da prece nós podemos fazer três coisas: um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Ou seja, toda prece, meus irmãos, toda prece ela é ouvida por Deus. Mas são os espíritos encarregados da execução de suas vontades, né, que as ouvem e direcionam para ele. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Ou seja, Deus sempre vai ouvir a prece, ok? Por mais que aquele pedido, ele seja, aquele pedido, né, aquele agradecimento, ele seja recebido por um espírito superior e ele seja, essa vontade, esse pedido, ele seja executado por um espírito que é responsável, não é? Como Kardec fala aqui, são os espíritos que são encarregados da execução das vontades de Deus, né? Deus sempre as ouve, porque Deus é nosso Pai, onisciente, onipotente e sabe, né? Sempre vai ter ciência das nossas preces. E Kardec diz: quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Então, Deus sempre vai ouvir as nossas preces, ok? Sempre vai ouvir as nossas preces e tudo que ocorre nesse universo ocorre pela vontade de Deus. Então, olha, Kardec ele diz assim: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, ao explicar o modo de transmissão do pensamento, quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, quer apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, vamos lá. Kardec ele diz que o Espiritismo, né, ele torna compreensível a ação da prece. Por quê? Porque o Espiritismo ele vai nos explicar o que é a prece de fato e vai nos explicar como ela ocorre. Além de dizer apenas o que ela é, ele explica como ela funciona, ok? Então, como é que a prece ela acontece? Então ele diz assim: para compreendermos o que se passa em tal circunstância, precisamos imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal. Então, meus irmãos, para que a gente possa entender como a prece ela ocorre, como é, primeiro, o que é a prece? Como tem aqui, Kardec já disse, a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece não é nada além disso, além de uma transmissão de pensamento. Eu vou emitir um pensamento e esse pensamento ele é direcionado, ele é transmitido para o ser a quem eu estou orando, né? A quem eu direciono a minha prece, ok? Que é o destinatário. Eu sou a emissora e aquele ser pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser Maria, pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser Allah e o que for, né? O Deus que você, a divindade a quem você está se reportando, você está direcionando a sua prece. Então,
Eu sou a emissora e aquela divindade é a receptora. Mas, Isaura, como é que isso acontece? Como é que uma emissão de um pensamento, que um pensamento que é algo imaterial, vai chegar ali onde aquele espírito, onde aquele espírito está? Às vezes há uma distância X, é tão distante que a gente não consegue nem definir essa distância. Como isso ocorre? É aí que o Espiritismo ele vem nos mostrar como isso acontece. A prece é uma emissão de pensamento que vai ser transmitido para esse ser através de uma corrente fluídica, não é? De uma corrente fluídica. Corrente fluídica, sim. Por quê? Kardec diz, nós devemos imaginar que nós estamos mergulhados no fluido universal. E por estarmos mergulhados no fluido universal, quando eu emito um pensamento, uma corrente fluídica, um caminho vai se abrir nesse fluido universal e através desse caminho vai ser transmitido o meu pensamento até aquele ser, até a quem eu destino a minha prece. Então vamos imaginar que é como se nós, como Kardec diz aqui, todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Então vamos imaginar que é como se nós estivéssemos mergulhados no mar. Imagine que todos nós estamos no mar e nós sabemos que no mar existem as correntes marítimas. Não é? O mar está ali, aparentemente, você pode ver um mar calmo, mas dentro, no fundo, existem várias correntes, como se fossem realmente estradas no mar. Interessante, não é? E ali, caminhos dentro do mar. Então, é como se todos nós estivéssemos mergulhados no mar. E o nosso pensamento, ele fosse emitido através de correntes, essas correntes marítimas que estão no mar. Da mesma maneira, acontece com o fluido universal, que, através da emissão do meu pensamento, vai se formar uma corrente fluídica que vai direcionar o meu pensamento àquele ser. E é assim que ocorre a transmissão do pensamento. Kardec diz, estabelece-se uma corrente fluídica. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, é assim que o meu guia espiritual, que eu não sei onde está, pode ser que esteja a milhares de quilômetros de mim, né? Ele vai me ouvir. Se eu disser, meu irmão, me auxilie, preciso do seu auxílio, preciso do seu amparo para tomar uma decisão, para escolher qual é o melhor caminho a tomar na minha vida, ele vai lhe ouvir, ele vai lhe atender. Isso nós sabemos, não é? A prece do guia espiritual, do anjo guardião, ela fala muito bem sobre isso aqui no fim do Evangelho. Então, é assim que o Cristo nos ouve, é assim que Deus, o Pai, nos ouve. Através disso, porque todos nós estamos mergulhados nesse fluido. É como se a gente estivesse imerso realmente, assim, mergulhado no mar. E as correntes estão ali, mas é interessante, é muito interessante, né? A gente não percebe. E isso realmente, como isso acontece, a sutileza disso, não é? É realmente impressionante. Mas aí, dando continuação, Kardec ele fala assim, a energia da corrente fluídica, guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Ou seja, se guardar proporção significa dizer o quê? Significa que a força dessa corrente, a qualidade, digamos assim, a qualidade dessa corrente, ela tem tudo a ver com a qualidade do nosso pensamento e da nossa vontade. Se uma pessoa ora com vontade, com fé,
essa corrente fluídica, digamos assim, é muito mais forte. Então esse pensamento ele chega com muito mais força, com maior rapidez. Por quê? Porque é uma corrente forte, com pensamento na caridade, com um pensamento em consonância com as leis divinas. Então, essa observação que Kardec faz é muito interessante. E também é interessante, meus irmãos, verificarmos que Kardec ele diz assim, né? Que a explicação que a doutrina espírita traz para a prece não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar inteligível, ou seja, compreensível para nós. Tornar inteligível os seus efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva, ou seja, realmente o meu pensamento vai chegar até ali, até aquele ser, e ele vai me ouvir. Então existe uma ação direta e efetiva de fato. Eu consegui alcançar aquele ser através da transmissão do meu pensamento. Mas ele diz assim: nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que está apto a torná-la eficaz. Então Deus é o único que está apto a tornar a nossa prece eficaz, porque tudo pertence a Ele. É interessante como isso, né? Como não é a emissão de um número X de pensamentos, porque nós sabemos que o universo ele é infinito e todo o universo ele é habitado. Não é? Deus está constantemente criando, e como, né, a gente consegue assim, imaginar como é que Deus consegue apreender todos os pensamentos, né, de todos os seres do universo. Realmente é um grande mistério. E agora, adentrando a uma questão muito importante, não é? A gente já vai começar a entender a ação da prece. E aqui nós vamos nos deparar no item 11 com o objetivo da prece, né? Por que a gente ora? A gente ora para quê? O que é a prece, o que é a oração, ela pode fazer por nós? Pela prece, o homem atrai o concurso, ou seja, o auxílio dos espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto se deste se afastou. Veja que interessante. Kardec, por acaso, ele disse aqui que através da prece, não é? As nossas dificuldades, né? As nossas dores, os nossos problemas, eles vão ser extintos? É isso que a prece faz? Não, porque muitas pessoas, né, acham que é isso que vai acontecer. Eu vou orar e todos os meus problemas eles vão ser resolvidos. Eu vou orar pedindo a Deus a solução de todos os meus problemas e eles vão ser resolvidos. Não, porque às vezes precisamos passar pelas situações para o nosso aprendizado, né? Para a nossa evolução. E muitas vezes essa questão, né, esse sofrimento, essa provação, né, esse momento de expiação que nós estamos passando, tem que acontecer. Porque nós temos que pagar nosso débito, nós temos que ter aquele aprendizado, mas o que... Ah, Isaura, mas então eu não vou orar. Se a prece, ela não adianta eu orar mesmo, não vai modificar minha situação, não vai solucionar o meu problema. Sim, a prece talvez ela não seja capaz de trazer a solução que você quer, não é? Porque existe aí um grande espaço entre o que nós queremos e a vontade de Deus, né? Que é o Todo Soberano e na sua sabedoria e sabe o que é melhor para a nossa evolução espiritual, não é? Mas aí a pessoa pensa, se não vai ter solução, eu não vou orar. Mas a prece, meus irmãos, já que nós temos que passar pelas provações e expiações da vida, a prece, ela vai nos imbuir de coragem. Ela vai preencher o nosso íntimo dessa força moral que Kardec fala. A força moral necessária para vencer as dificuldades e nos colocar no caminho reto. Fortalecer, nos dar coragem para seguir, fé, aliviar o nosso coração pesado.
né, sofrido, nos dá esperança, nos dá ânimo diante da vida, nos dá ânimo diante do nosso cotidiano, diante da nossa rotina, diante do nosso trabalho, diante da nossa família e toda a sociedade que nós vivemos e todos os desafios que isso traz. A convivência com o nosso próximo. Então, a prece, meus irmãos, ela vai preparar, como se diz, preparar o nosso espírito, não é? Ela vai fortalecer, ela vai apaziguar, não é? Apacentar, balsamizar o nosso íntimo, nos dando tudo aquilo que nós precisamos para encarar a vida como ela é, como a vida se apresenta para nós, não é? Seja como for, a vida ela é uma para cada um de nós, né? Cada um de nós passa pelas situações diferentes e temos que encará-las com coragem e com fé, porque é através disso que nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Todos nós sabemos disso. Então, a importância da fé, meus irmãos, reside nisso, em atrair o auxílio, a intercessão dos bons espíritos na nossa vida. Porque quando nós estamos com algum problema, ou com, às vezes, algum problema espiritual, de influência espiritual negativa, ou algum problema de convivência no trabalho, algum problema de convivência familiar, algum familiar nosso está numa situação difícil, algum problema, algum sofrimento, vem através da prece, vem a espiritualidade superior, nossos irmãos, nosso guia espiritual, através da nossa prece, nós vamos nos conectar com o nosso guia espiritual, que é aquele que conhece nosso plano reencarnatório, que é aquele que sabe, não é? O que pode ser feito naquele momento de nossa vida, aquele momento sério, grave. Então, através da prece, nós vamos atrair a atenção desses espíritos e eles vão ali olhar para nós e vão dizer, talvez, Isaura, eu não posso afastar de você esse cálice, digamos assim. Não é? Não tenho como retirar a sua cruz. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso lhe dar força para que você carregue esse fardo. E que você passe pela água e pelo fogo com coragem, com fé e possa vencer esse processo e assim adquirir o fruto do sofrimento bem suportado, da resignação. Então a fé ela vai aproximar a positividade, né, para perto de nós, retirar aquilo que é negativo do nosso íntimo e preencher o nosso íntimo de positividade, de esperança, de fé, de coragem, para que a gente possa seguir adiante. Porque a vida, meus irmãos, a vida ela não vai ser aquilo que nós queremos, não é? Muitas vezes nós vemos no mundo, nas redes sociais, nas propagandas, a vida, faça isso, saia da zona do conforto e faça isso, faça acontecer para que você possa realizar todos os seus sonhos e seja aquela pessoa extraordinária e muitas palavras bonitas, né? Mas a gente sabe que somos espíritas, meus irmãos, e a gente sabe que as coisas nem sempre são aquilo que a gente quer, não é? Nós temos que passar pelas situações que nos estão reservadas e talvez aquilo que você deseja tanto não seja o melhor para a sua evolução espiritual nesse momento. Talvez isso possa funcionar no futuro ou alguma outra situação de sua vida, mas agora o melhor é talvez estar na cidade onde você está, no país onde você está, na família que você está. Obviamente que não é fácil a gente aceitar a vida. Mas eu gostaria muito que a minha vida fosse dessa maneira, né? Eu possa realizar os meus sonhos e nem sempre isso vai acontecer, mas nem por isso nós devemos nos desanimar diante disso. A doutrina espírita, meus irmãos, é um bem tão precioso que nós temos, não é? É uma bênção divina que nos mostra que há muito mais além daquilo que a gente pensa, além dos nossos desejos que muitas vezes são egoístas, há muito mais. A morte não é o fim, ainda há um longo caminho a se percorrer. Então, nós somos seres e existem múltiplas possibilidades para todos nós,
Não é? Às vezes a pessoa pensa, mas eu já tenho uma idade avançada, então isso não serve para mim, eu não posso mais estudar, eu não posso mais estudar um idioma ou fazer uma faculdade. E aí você pensa, mas espera aí, se eu não fizer agora, eu posso fazer, eu vou desencarnar, eu vou chegar no plano espiritual, eu vou poder estudar, eu vou poder me dedicar àquilo que eu gosto e eu ainda vou reencarnar e vou poder ter toda uma existência para poder estudar, para fazer aquilo que eu quero. Então, não existem, meus irmãos, limitações na doutrina espírita, que é muito mais do que uma crença. Ser espírita é entender que nós somos seres ilimitados, que o infinito espera por nós. Não há limites, somos ilimitados, não há limite de cor, não há limite de doença, não há limite de idioma, não existem limites, meus irmãos. Somos seres ilimitados, somos espíritos imortais e o infinito nos espera, não é? Então, o nosso futuro é a evolução, é a felicidade, é a grandiosidade que espera por nós. Jesus falou tudo isso para nós. Vejam o Cristo, as possibilidades, o poder do Cristo, o que Ele pode fazer. Vamos poder fazer, meus irmãos, vamos poder fazer. E estamos caminhando para isso. Não é maravilhoso? Então, através da prece, nós nos conectamos com esses espíritos que olham por nós, que desejam que no momento de dor, no momento também de alegria, que nós possamos superar e continuar a nossa caminhada evolutiva com fé, com cabeça erguida e seguindo adiante. Por quê? As tempestades virão, sim, mas nós temos capacidade de passar pelo mar revolto com fé e coragem. E a prece é como se fosse uma pessoa está sentindo uma dor e tem a medicação. Pronto, é a melhor alternativa para aquela pessoa. A prece é isso. Ela é a melhor alternativa para o nosso equilíbrio moral, para o nosso equilíbrio espiritual. Então, diante da dificuldade, a prece ela é o canal que nós devemos buscar para a nossa paz, para o nosso equilíbrio. Não é? Está na situação difícil? Ore. Ore porque o auxílio vem. Emita com coragem, emita com o seu coração, com toda a sua força. Emita um pensamento de gratidão. Faça um pedido ou glorifique a Deus através da prece e ela vai ser ouvida e vai retornar para você, não é? E você vai sentir esse efeito. Mais à frente, meus irmãos, no item 12, Kardec ele vai falar o seguinte, ele fala que se fosse possível dividir em duas partes os males da vida, não é como se fosse assim, uma parte dos males que são evitáveis e outra parte dos males que são inevitáveis, ou seja, aqueles males que nós temos que encarar, não é? Aquela dor, aquele sofrimento que nós temos que encarar, e a outra parte, né, são aqueles males que nós podemos evitar, não é? Através do quê? Através do hábito da prece, através do hábito do bem, da caridade. Então, Kardec, o quê? Ele quer dizer também que a prece, ela é capaz de afastar aquilo que é negativo de nossas vidas. Ou seja, através da prece, nós podemos evitar muita dor e sofrimento para conosco, não é? Para com a nossa vida. Evitar, afastando. Então, meus irmãos, nesse momento de pandemia, tanta coisa, tantos estímulos, não é? Negativos que nós temos. O que é que nós devemos fazer? Uma prece, Isaura, mas para eu fazer uma prece eu tenho que estar... Será que eu tenho que realmente estar no Ismael? Ou na igreja? Ou eu tenho que estar ajoelhada? Ou eu tenho que usar um determinado acessório, um amuleto? Ou tenho que acender um incenso? Será, meus irmãos, que para que Deus possa ouvir a nossa prece, é preciso desse aparato, desse ritual, ou estar em um determinado lugar? É claro que não, porque como a gente já falou, prece é transmissão de pensamento. Então, uma pessoa que está numa situação que está impossibilitada de se ajoelhar, talvez esteja
numa situação de tetraplégica, né? Uma pessoa cadeirante, uma pessoa que tem uma determinada deficiência, ela não pode se ajoelhar. Ela vai estar privada de poder orar? Obviamente que não. É só transmitir o pensamento. Prece é isso, transmissão de pensamento. Então, Kardec ele diz que através da prece, nós podemos afastar aquilo que é negativo, esse estímulo negativo que a gente às vezes encontra no programa de televisão ou numa rede social. A gente pode orar. Naquele momento que você diz, meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. Meu Deus, eu não quero ouvir isso. Tenha piedade, Senhor. Perdoe. Isso é orar, meus irmãos. Isso é orar. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Você emite seu pensamento, pedindo a Deus misericórdia, agradecendo a Deus pelo prato de comida que você está comendo, ter a oportunidade de ter alimento, dando graças a Deus pelo lindo dia, pelo sol que você está vendo, pelo céu que você está vendo. Isso tudo é prece, meus irmãos. Então, através da prece também, nós podemos afastar aquilo que é de negativo, aqueles estímulos negativos, aquelas influências negativas e continuar no nosso caminho reto, equilibrados, com o nosso íntimo equilibrado, porque a prece ela tem esse poder de afastar. Aí Kardec ele diz assim, ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, pois ela tem por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta, pode ser terrível, não é? Então, a prece, ela tem essa capacidade, né, de nos dar força para resistir aos maus pensamentos. Você vê o mau pensamento e você diz, não, em nome de Jesus, afaste. Pronto, é afastado. A prece nos dá força para resistirmos a isso, a esses estímulos ruins, a esses pensamentos ruins. Não é? Cuja realização, se nós realizássemos, seria muito ruim para nós, muito prejudicial. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, né? São os espíritos bons, que nesse caso não é o mal que os espíritos bons, né, que nós atraímos através da prece, afastam. Eles apenas desviam de nós o mau pensamento que nos pode causar dano. Não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, embora impeçam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, meus irmãos, quando nós oramos, nós atraímos, né, como Kardec falou, nós atraímos o auxílio da espiritualidade superior, que faz o quê? Ela dirige o nosso livre-arbítrio. Os espíritos bons, eles não vêm afastar a provação, a expiação de nossa vida, nem vem determinar o que nós devemos fazer, porque o livre-arbítrio pertence a nós. O que eles podem fazer é nos auxiliar, nos inspirar bons pensamentos, nos auxiliar a sanear o nosso íntimo, não é? Nos ajudar a afastar o pensamento negativo, o sentimento negativo. Eles podem contribuir com isso, meus irmãos, nos auxiliando, nos dando a força moral, mas não substituindo, né, a nossa vontade. Não, eles nos ajudam na melhor escolha, eles dirigem o nosso livre-arbítrio, mas eles não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, porque tem pessoas que orem a Deus e tudo vai acontecer. Tem pessoas que pensam que se você orar a Deus, a natureza, as leis da natureza, as leis divinas vão mudar só porque você orou. Não, não é isso. A prece, o milagre que as pessoas pensam, né, que a prece pode fazer é de transformar o seu íntimo, lhe dar a força que você precisa para poder seguir adiante, junto com Deus, junto com os espíritos bondosos que estão ao seu lado, não é? Junto com as pessoas que você ama, continuar no caminho do bem, superando, meus irmãos, superando, não é? Seguir, né? Seguir no seu barquinho, né? Junto a Jesus, enfrentando o mar revolto da vida, muitas vezes, as tempestades da vida, e com força, fé e coragem. É isso que a prece, ela
vai proporcionar para nós. A prece é um instrumento maravilhoso para o nosso equilíbrio. E o que é o equilíbrio diante desses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, não é? O que é o equilíbrio? É uma maravilha, não é? É uma dádiva divina, poder se sentir equilibrado, poder se sentir em paz, não é? No seu íntimo, diante de tudo isso. Então, meus irmãos, vamos utilizar a prece, colocá-la como esse instrumento de libertação, instrumento que nos aproxima do Pai, na sua infinita misericórdia, que nos ouve, sim, que conhece nosso íntimo e, através da prece, recebe o nosso apelo, recebe o nosso pedido, a nossa gratidão e a nossa glorificação. Meus irmãos, Deus nos ouve, seja o que for que você estiver passando agora. Ore, pare, ore, se conecte com Deus, se conecte ao seu guia espiritual, se conecte a Jesus, porque todos eles nos ouvem, o nosso Pai nos ouve e o auxílio virá. Seja como for, talvez não seja aquilo que você quer nesse momento, mas o auxílio virá. E mesmo que você não consiga compreender aquilo que você deseja não vai se realizar, mesmo que você não consiga aceitar essa realidade, Deus ele vai lhe preencher de força, de coragem, de fé, de ânimo para aceitar o momento que você está vivendo. Ele vai lhe dar resignação, vai lhe dar resiliência e você vai encontrar na vida que você está vivendo a beleza, né, da ação divina, da providência divina na sua vida, e você vai encontrar em si mesmo um ser que evolui, um ser que está sinceramente buscando a Deus, buscando a sua própria evolução. E é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos, para evoluir junto da espiritualidade que nos assiste, junto dos nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos, e assim nós vamos seguindo. Muita fé e coragem a todos nós, oremos sempre uns pelos outros. Muita paz a todos.